Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar estudando a palavra de Deus, Mateus capítulo 12. Vamos ler então a partir do versículo de número 23. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Então, para estarmos emendando o estudo anterior a este agora, vem o reconhecimento da multidão, já que Jesus curou o endemoniado, cego e mudo, e de tal modo curou que o cego e mudo falava e via. Então eles reconheciam, queriam já reconhecer ali o Cristo, o filho de Davi, o rei, o profeta anunciado por Moisés, prometido para se assentar no trono de Davi, um trono eterno, ao descendente de Davi. Então seria o Cristo, o Messias também, filho de Davi. Os líderes, os fariseus, diz aqui o versículo 24, mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Então eles tinham medo da vinda do filho de Davi, do rei de Israel, que iria mudar toda a liderança, todos os cargos, todas as posições, todas as interpretações que os sacerdotes tinham, que os fariseus tinham, ou os saduceus. Então todas as correntes, tanto de pensamento, de interpretação da Torá, do Antigo Testamento, quanto todos os níveis de cargos na hierarquia religiosa ali de Israel, de Jerusalém, seriam mudados. Se o povo aceita que esse Jesus é o filho de Davi, é o rei, é o herdeiro do trono, então todos seriam mudados. Aqueles apóstolos que andavam com Jesus e queriam assumir o cargo destes homens. Então, com a intenção de desvalorizar, de desmerecer e não aceitar Jesus como o Cristo, eles apelavam então para uma situação mais contundente, dizendo que ele expulsava os demônios porque ele era parceiro do príncipe dos demônios, de Beelzebu. Então usavam isso para conseguirem impedir o crescimento de Jesus, do Messias, da aceitação do Cristo entre a população de Israel. Muitas vezes, nós temos falado aqui várias vezes, que algumas novas denominações, reforma, protestantes, católicos, religiosos, correntes religiosas, teológicas, filosóficas vão surgindo e querem ocupar o lugar da outra que liderava, ou querem impedir alguém de estar na liderança. Então eles caluniam, eles difamam, eles inventam mentiras, falam coisas absurdas sem conhecimento, não estão se firmando na verdade, porque a intenção deles é derrubar, é destruir, é roubar, é agir como o diabo, de roubar a posição de quem deveria estar ali. É como fizeram com Jesus. Para impedir que Jesus ganhasse o apoio popular e assumisse o reino e a direção de Israel, fosse só ali entre os judeus, os cargos que os romanos permitiam que os judeus ocupassem numa hierarquia de governo religioso de Israel, ou fosse mesmo alguém que conseguisse destruir o Império Romano e expulsar o Império Romano, então eles não queriam isso. Eles queriam impedir que chegasse alguém a este poder. Então vão caluniar, vão mentir, vão difamar. E assim os católicos fizeram com os judeus, assim os protestantes fizeram e continuam fazendo com os católicos, e ambos continuam fazendo com os judeus. E os judeus aqui, no que foi possível, eles faziam isso com Jesus. Usavam essa mesma estratégia humana de tirar a credibilidade. Então diziam que Jesus expulsava demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. E eles tinham posição, eles tinham cargo, eles tinham liderança. O povo tinha o costume de ouvi-los como líderes religiosos. Líderes religiosos mentirosos, que levam o povo à ignorância, a viver uma fé sem razão, uma fé destrutiva, uma fé que traz infelicidade, que não é a real. Nós estamos aqui justamente para trazer a luz, trazer a alegria da salvação da vida, a vida plena, a vida que Jesus quer que nós vivamos, com a fé
de acordo com a palavra de Deus, na unção do Espírito Santo. É isso que Jesus vai responder para eles. No versículo 25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Jesus até aqui nos traz um ensino a respeito do reino de Deus. O reino de Deus, ele está em nós, justamente porque o Espírito Santo vem tomar posse. Ele nos conquista, ele vem morar em nós. Nós recebemos o Espírito Santo, ele vem habitar em nós. Então nós temos em nós essa direção do Espírito de Deus, da palavra de Deus, da vontade de Deus. O reino de Deus é chegado a nós. Jesus disse, o reino de Deus é chegado a vós. É completo isso pelo Espírito. Isso está aqui nesse texto. Nós temos essa confirmação. Porque Jesus diz, vamos repetir, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás, versículo 26, e se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Então, onde está esse reino? Está dentro daquela pessoa endemoniada. Então, uma pessoa que está possuída pelo diabo, pelos demônios, ele faz a vontade do demônio. Ele repete a palavra que o demônio inspira ele a fazer, o mal. Então ali está o reino. Jesus está dizendo, como subsistirá, pois, o seu reino? Se alguém tem um demônio expulso do seu corpo, o espaço do reino, do domínio, do controle, era o corpo. Era só o corpo. Não tem outro espaço. Porque o espírito vagando pela natureza, pelo cosmos, pelo ar, os espíritos, potestades do ar, potestades malignas que estão entre o submundo, entre a terra, entre o mundo, e queriam estar no céu, são expulsos do céu e ficam vagando por lugares ermos. Ele ali não tem função, ele ali não tem ação, ele ali não tem reino, ele não tem domínio. O domínio do demônio é a pessoa, é o corpo da pessoa endemoniada. Ali o mal está reinando no espaço de domínio, o corpo humano. Então Jesus vai dizer também que ao vir o Espírito de Deus, o Espírito da luz, o Espírito do Verbo, da palavra de Deus, o Espírito de Jesus, vem habitar em nós, então o reino de Deus está em nós, está dentro de nós, chegou a nós. Agora é o Espírito de Deus que me guia, ele que me dá a palavra, ele que me dá a inspiração da boa palavra, do amor, da paz, da verdade, da honestidade, da bondade, até os dons espirituais, da ciência, da sabedoria, uma vida plena, superabundante graça, todos os dons de Deus, toda a vida plena em nós. Está aqui o reino de Deus, está em nós. Nós somos essa área do reino de Deus. Onde ele vai operar? De onde vai sair a palavra de amor, a palavra de vitória, a glorificação a Deus? De onde vai sair? De dentro de nós. Vai sair pela nossa boca. Então é através da nossa palavra que expressa o bem, que nós expressamos o reino de Deus. Então o conhecimento do bem, a prática do bem, também vem de dentro de nós. Jesus vai dizer, o mal é o que sai da boca do homem. É pela boca que sai toda blasfêmia, nós vamos ver isso aqui, toda contaminação, toda maldade, toda inveja, toda calúnia, o falso testemunho, sai da boca do homem. O mal é o que sai da boca do homem. E o bem? Nesse texto também, Jesus vai dizer isso. O bem são as boas palavras, é a bênção, é aquela palavra que abençoa, que traz alegria, que traz vida, que traz comunhão, que adora a Deus, que dá glória a Deus, que louva a Deus e que fala o bem com o seu próximo, que transmite o bem também sai pela boca do homem. O mal
é aquele que sai da boca do homem. Através de um demônio, através do conhecimento do mal, está servindo ao diabo, você não quer glorificar Deus, você não quer amar seu próximo, você quer desobedecer os mandamentos de Deus, então vai sair o mal. Mas se você quer obedecer a Deus, quer adorar a Deus, ser batizado com o Espírito Santo, e Ele vai falar o bem através de você, vai transmitir o bem, a luz, a vida eterna para o mundo, vai pregar o Evangelho, as boas novas de salvação. Então vamos continuar agora no versículo 27. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulso então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Então, a batalha do reino, da posse do reino está em nós. Nós temos que vencer o mal. Nós temos estudado aqui já há algum tempo, já mais de um mês, estamos falando sobre isso. Vencer o mal. Aquele que vencer herdará todas as coisas. Vencer o mal que há em mim, vencer o mal que há em nós. Vencer o mal que entrou no mundo, pela serpente, pelo conhecimento do bem e do mal, pelas trevas, pela vergonha do pecado. Então, vencer este mal que quer levar a blasfemar contra Deus, a mentir, a roubar, a enganar, a roubar o sonho das pessoas, roubar a alegria. Então, nós temos que vencer o mal. Então, quando nós vencemos o mal, quando nós expulsamos os demônios que falam mal, que falam a perversão, que procuram o mal dos outros, querem condenar os outros, querem roubar e querem escravizar os outros, demônios que escravizam vidas, corpos, pessoas. Então, quando nós expulsamos os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Então, agora vem o poder de Deus. Demônios vão sair. Jesus fala que, justamente em Mateus 12, ele fala daquele que sai um demônio e se a casa fica vazia, ele chama outros 7. E a situação daquela pessoa fica pior. Ele fica possesso por mais demônios. Então, pelo mal. Então, nós temos que expulsar os demônios e a pessoa tem que ser batizada com o Espírito Santo para vir o reino de Deus. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. A vontade do Espírito de Deus habitando em nós. É o reino de Deus em nós. Logo é chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus habita em nós. O reino de Deus está em nós. É a palavra de Deus escrita em nosso coração e o Espírito de Deus habitando em nós. Nós temos o nosso Espírito e o Espírito de Deus também habitando, convivendo conosco. Ele tomou posse. Aqui é reino de Deus. Quem reina aqui é Deus. Quem reina aqui é o Espírito Santo de Deus. Versículo 29. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Então, o local ali da disputa é a casa, é o corpo do homem. Como pode alguém entrar na casa do homem valente? Tinha ali um demônio valente, possuindo aquele homem. Então, você entra, amarra esse demônio. Primeiro, não amarrar o valente, saqueando então a sua casa. Expulsa o demônio, tira todo o mal daquela casa. Retira tudo que não é de Deus, toda mentira, toda calúnia, todo engano, toda maldade, toda violência, então todo roubo, você retira dali, limpa aquela casa. Versículo 30. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então ele está falando realmente do interior da casa. Tem que entrar na casa, tomar posse, o Espírito de Deus vem morar conosco. E a casa agora é de Deus. Nosso corpo é templo de Deus, é templo do Espírito Santo. É onde funciona o reino de Deus, onde está ativo, onde está luzindo, brilhando, fluindo, é dentro de nós. Flui em mim, Espírito Santo, venha estar morando em mim. Reina em nós, reina no meu coração, reina, Senhor. O teu reino venha a nós. É muito mais perto do que nós imaginávamos, porque onde o reino de Deus vem? Em nós, dentro de nós, o Espírito Santo de Deus. Jesus está mencionando sempre essa relação
entre o corpo, o reino e a presença do Espírito. Tanto é que, veja bem agora, Mateus 12:31. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Por quê? Porque realmente, desde o princípio, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, ele já estava ali preparado para ser o nosso ajudador, o nosso consolador, para vir habitar em nós, quando nós precisássemos realmente de um amigo para nos ajudar, para nos ensinar, para nos guiar, para nos dirigir, para falar, nos ensinar a amar a Deus e a obedecer a Deus e nos dar poder, seria o Espírito Santo. Então, essa grande obra de purificação é do Espírito Santo, tanto que ele parava sobre a face das águas, significando o local escolhido por ele. Ele vem habitar em nós, onde está a palavra, a água da vida, a água da purificação. Somos então lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Então ele vem habitar em nós. Ele vai habitar em nós. O reino de Deus vem a nós. Então a maior pureza, a maior sensibilidade. Não aceita blasfêmia, não aceita uma palavra contrária, não aceita uma difamação, não aceita uma calúnia. É obra de Deus. Temos que adorar a Deus, temos que ter temor a Deus, porque o Espírito Santo habita em nós. E o Espírito Santo, ele se entristece. O Espírito Santo, ele relaciona-se conosco com pureza, com uma santidade, tanto que ele é chamado de Espírito Santo, o Espírito de Deus. Então, veja bem o que está escrito aqui. E se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Então, na existência de Jesus na terra, você pode, está dizendo aqui que ser-lhe-á perdoado se você disser alguma palavra contra o Filho do Homem. Então, se você achou que Jesus derrubou as mesas no templo e que ele não deveria ter derrubado, alguém outro dia disse que Jesus não deveria ter secado a figueira. Ela não tinha frutos, Jesus secou. Então, ser-lhe-á perdoado qualquer coisa que Jesus tenha feito e você diga que Jesus não deveria ter feito aquilo. Mas olha só a continuação. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Porque essa relação do Espírito, ela não passa pela terra. Ele não passou por nada que você possa questionar. Uma lei terrena, uma situação, uma opinião, Jesus pode. Ele próprio disse que pode. Ser-lhe-á perdoado se você disser alguma palavra que você não concorde com alguma coisa que Jesus tenha feito. Mas quanto ao Espírito Santo, não. Porque ele vem direto do céu. Ele é puro, ele é santo. Ele vem sem contato com as situações, com as leis, com o que está acontecendo no mundo. Então, ele vem direto trazendo do céu a santificação. A palavra de Deus é pura, é perfeita, do Espírito Santo. Então, não lhe será perdoado se alguém falar contra o Espírito Santo. Então, ele habita em mim, ele habita em nós. O reino de Deus vem a nós. Venha o teu reino, venha a tua vontade, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É uma ligação que é feita pelo Espírito Santo, pelo batismo com o Espírito Santo. João Batista fala de Jesus, diz: este é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então não tem o que se questionar algo que vem direto do céu, vem direto de Deus sobre nós. Eu estava ali orando, buscando a Deus, orando pela Síria, pela obra missionária, quando de repente senti que alguém parou atrás de mim, eu estava ajoelhado. Quando eu olhei para trás, olhei para o chão, vi um pé, vi uma sandália, vi um vestido branco, a orla dos seus vestidos, eu virei para frente, orando, e pensei: Jesus está aqui. Eu orei, eu busquei, eu clamei, eu pedi, e ele veio. Agora, o que ele vai fazer? Eu pensava, ele vai me tocar, ele vai falar comigo, ele vai me chamar pelo nome. Mas, de repente, o que eu vi? Uma bola de fogo como meteoro vindo do céu, do espaço. Eu olhei na visão, eu vi planetas, eu vi o espaço sideral, eu vi uma bola, como vemos aí um cometa de fogo, com a sua cauda, e vinha descendo. Veio na minha direção. Quando ele se chocou em mim, no meu rosto, alguma coisa que vinha subindo lá do meu ventre, vinha subindo, passou pela minha garganta, eu comecei a falar em outras línguas,
falei por mais de um dia, falei de 10 horas da noite até o outro dia, tarde, eu fiquei falando somente em várias línguas, tanto língua dos homens quanto língua dos anjos. Então, o que Jesus veio fazer? Quando eu vi e disse, o que Jesus veio fazer? Ele está aqui. Ele veio me batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então, essa bola de fogo que veio sobre mim, e a partir dali ele começou a me guiar. Ele me colocou em pé, comecei a caminhar, a falar, a profetizar, a me mover com o Espírito Santo. Eu comecei a sentir essa direção junto comigo. Eu penso e me dirijo, e o Espírito Santo também me dirige, e nós convivemos juntos. Ele habita em nós, ele é o Espírito Santo. Então, nessa relação, uma relação perfeita do céu, pela vinda do céu, sem tocar na terra, sem ser questionado. Então, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.